Perspectivas da crise política brasileira. Esse é o tema do ciclo de conferências que apresentamos hoje. Na primeira parte do programa, o professor André Marenco aborda o assunto sob o aspecto governamental e político-partidário. E o professor Fernando Ferrari Filho analisa a crise sob a ótica econômica. Acompanhe. O tema de hoje é Perspectivas da crise política brasileira. Nós damos início com o professor André. Bem, eu vou tentar fazer algum comentário sobre a crise política brasileira. Acho que um primeiro aspecto nós poderíamos pensar, enfim, no impacto dos desdobramentos das denúncias de corrupção, a questão econômica, o problema da capacidade do governo de implementar a sua agenda no Congresso, mas eu acho que o aspecto talvez mais saliente tem a ver com as tendências de avaliação do desempenho governamental e, sobretudo, a queda muito saliente desde o início do ano na avaliação de desempenho do governo Dilma. Na verdade, como nós podemos observar, é uma tendência que já vem desde 2013, com uma interrupção entre o final de 2013 e oscilações ao longo de 2014, uma queda até junho, depois uma retomada a partir do início do período de campanha e do horário eleitoral gratuito, para uma queda muito acentuada a partir do início desse ano. O que está por trás? Quais são os elementos que contribuem para esta acentuada queda? Me parece constituem talvez os desafios que devamos tentar explicar. Quando a gente olha alguns indicadores que são normalmente, convencionalmente usados para pensar crises de governabilidade, há uma tendência moderada na direção de uma piora nas condições do governo em administrar a sua relação com o Congresso. Se olharmos desde Sarney até Dilma I, até o final de Dilma I, já era um governo em que já apresentava alguma dificuldade para manter a coesão e a disciplina da sua base de governo, em relação, inclusive, aos governos anteriores, Lula I e Lula II. Quando se observa, ainda no primeiro mandato da presidente Dilma, o comportamento dos partidos da coalizão de governo, já é possível observar, sobretudo no final daquele período, PSB, PDT, partidos menores da coalizão, uma dificuldade, já uma deterioração no seu comprometimento com o governo. De qualquer forma, mesmo até o final do primeiro mandato da presidente Dilma, e sobretudo se pegarmos esses 11 meses do segundo mandato, Dilma II, em média, a presidente Dilma, mesmo agora, no contexto da crise, ela tem conseguido aprovar, em média, 68% das suas proposições no Congresso. Embora isso seja inferior a praticamente todos os demais presidentes, à exceção de Collor, do período pós-constituinte, embora abaixo de do desempenho legislativo dela própria, ainda assim não é nada, a despeito de algumas derrotas importantes, não é nada que, por exemplo, permitisse configurar uma crise institucional, uma crise de governabilidade. Há uma queda importante nos dados de identificação partidária, sobretudo uma queda do PT, dos anos 90 para cá, a tendência é queda moderada, mas contínua, da identificação partidária do então maior partido, PMDB, uma tendência à alta nas taxas de identificação do PT, que chega aí no início do segundo mandato da presidente Dilma a quase 30%, quer dizer, em torno de 1 em cada 3 eleitores manifestando uma identificação a esse partido, e a partir, sobretudo, do final do ano passado, uma curva descendente e muito pronunciada, chegando aos seus níveis equivalentes lá a dos anos 90, contribuindo provavelmente para um quadro de não há nenhum outro ocupando esse espaço, provavelmente o quadro seja muito mais de fragmentação e de um vazio semelhante àquele do final dos anos 80, do que um realinhamento político ou partidário. Um outro dado que provavelmente o nosso colega Fernando Ferrari vai explorar com maior percussiência é o comportamento da economia. Aqui eu só chamaria a atenção para um aspecto que a mim interessa, que é o fato de que, embora a economia
tem apresentado uma tendência de queda e, sobretudo, um desempenho negativo nos últimos trimestres. Isso já havia ocorrido em 2009 e, naquele momento, o impacto desse fenômeno, desse desempenho, por exemplo, sobre a avaliação de desempenho governamental, não foi mais do que, para plagiar uma expressão da época, né, uma marolinha. Então, embora essa seja uma variável fundamental, talvez ela não explique inteiramente. Quando a gente compara, né, o desempenho da economia e a aprovação do governo Dilma, aumenta um pouco a correlação, né, entre os dois elementos, sobretudo após junho de 2013. Mas aqui um dado que pode ser interessante é o seguinte: uma comparação entre os dados da variação no PIB trimestral e a avaliação da presidente Dilma nos mostra uma associação, um R² de 0,44, ou seja, há uma correlação, né, certamente importante, mas de alguma forma nós poderíamos dizer que o desempenho da economia talvez explique metade dessa história toda. Talvez esse elemento a mais tenha a ver com o que eu falei, que é um quarto personagem nessa nossa história, que é o famoso eleitor mediano, né? Há toda uma teoria, né, buscando explicar comportamento eleitoral, escolha dos eleitores e a relação disto com padrões de gasto público, com preferências por políticas públicas, que nos sugere, né, que se a gente, de alguma forma, identificar a posição do eleitor mediano e a sua relação com a renda média, num determinado espaço, num determinado contexto, né, social, nacional, nós temos um elemento que nos preditivo, capaz de oferecer, né, uma possibilidade de entender o comportamento dos eleitores e certas tendências políticas e eleitorais. Por que isso é importante? Por que isso pode ser útil para essa digressão toda, né? Porque nós estamos pensando num contexto, né, institucional, que é o de regimes, que é o de instituições democráticas, onde decisões são tomadas por regra de maioria. Nós estamos pensando em um governo presidencial que é produto de uma escolha majoritária. Primeiro ou no segundo turno, um presidente precisa obter 50% mais um de votos. Logo, sabermos quem é o mediano, quem é esse eleitor, né, de alguma forma decifrarmos, nos dá uma possibilidade de entender certas tendências, seja no momento eleitoral, seja tendências, né, nos intervalos entre eleições. Há toda uma série de modelos teóricos que nos dizem que quando o mediano, né, a renda do eleitor mediano é inferior à renda média, ou seja, ele se situa à esquerda, e aqui a esquerda, né, é só espacialmente, não, ele tem incentivos para escolher, para se inclinar, né, na direção de políticas redistributivas, políticas de transferência de renda. Por quê? Porque ele, com a informação que dispõe, obviamente não é uma relação determinística, ela envolve outros aspectos, informação, estratégia partidária, né, a dinâmica da competição eleitoral, e à medida em que tudo isso aí é capaz de prover-lhe informação relevante, a baixo custo, simples, né, sintética, mas, né, sob essa circunstância, sob essa coordenada, esse eleitor tem incentivos para preferir políticas redistributivas, políticas de transferência de renda, porque o custo disso aí, a carga tributária não recairá basicamente sobre ele, a renda dele é baixa, e ao contrário, ele será um provável beneficiário dessas políticas. O que acontece? Então, isso, em geral, é possível identificar em contextos sob a regra democrática, sob a regra de decisão de democracias, eleições majoritárias, né, que levam a vitórias de partidos com posições, né, de transferência de renda, políticas redistributivas, etc. O que se deve esperar como efeito do próprio êxito da implementação dessas políticas? Que, com o tempo, como resultado de políticas de transferência de renda, a renda desse eleitor mediano suba, né, à medida em que ele é beneficiário por programas de geração de renda, de transferência de renda, programas de proteção social, serviços públicos. É o que aconteceu, né, nos famosos welfare state, e aconteceu no Brasil. Podemos observar o comportamento, a variação do PIB e a variação da renda mediana nesse período, ela é bem acima da própria variação do PIB,
E quando nós comparamos de 2003 a 2013, a evolução da renda média e da renda mediana, o que a gente observa é que a mediana tem uma ascensão mais forte, né, mais pronunciada do que a renda média, e ela se aproxima fortemente aos valores da renda média. Ou seja, ao final desse ciclo, isso não é novidade, há uma série de trabalhos que nos mostram ou que refletem um cenário semelhante em experiências de estados de bem-estar em outros contextos, né? À medida em que a renda do eleitor mediano sobe, como resultado positivo das próprias políticas de transferência de renda, ao final de um certo ciclo, essas mesmas políticas deixam de ser interessantes para esse indivíduo, ou seja, ele passa a entrar numa faixa, né, em que a carga tributária pode pegá-lo, né, ele torna-se mais sensível a um conjunto de temas associados ao gasto público, né, à corrupção, questões desta natureza, e inversamente ele eventualmente não é mais o beneficiário, né, das políticas de transferência de renda, de proteção social, etc. Ou seja, ao final de um ciclo de governos com políticas de redistribuição de renda, muda a posição do eleitor mediano como resultado do próprio êxito daquelas políticas. Se elas não forem bem-sucedidas, isso não ocorrerá. Basicamente era isso. Muito obrigado pela paciência e atenção. Agora passaríamos ao professor Fernando Ferrari Filho. Economistas sempre trazem notícias ruins. Eu não vou ser diferente, né? As trarei. As notícias ruins que eu vou trazer são decorrentes do fato de que a economia brasileira, ou a situação brasileira como um todo, está ficando cada vez mais complexa. Basicamente, meus pontos são, nos 4 primeiros, resultados no período 2011 a 2014, para tentar justificar por que eu vou trazer números e questões ruins para todos nós. Segundo, vou centrar a discussão em 2 pontos, a questão do crescimento econômico, a questão da inflação, porque o crescimento econômico desacelerou e a inflação não somente persiste, bem como ela recrudesceu em 2015. Quais são as dimensões da crise que a gente observa a partir de 2015, e aí essas dimensões da crise não necessariamente no aspecto econômico, fazer uma interlocução com o que o André trouxe na questão política, e por fim, quais são os problemas atuais que eu vejo que são cada vez mais postergados pela falta de uma agenda mais objetiva para o país, vindo do governo federal. Vou centrar as atenções em três indicadores. Primeiro, nós tivemos um PIB acumulado que foi da ordem de 8,7% e um PIB médio de 2,1%. E não só uma média de crescimento muito ruim, mas um crescimento, o que nós chamamos de stop and go, ou seja, a hora ele tem um crescimento que parece que vai ser catapultado, ora ele é abortado. Segundo, você teve uma inflação acumulada de 27%, que dá uma inflação média de 6,2%. Uma inflação média, desde o regime de meta de inflação, a segunda média anual de inflação. Mas a questão mais preocupante em relação a essa inflação é que, em momento algum, essa inflação ela convergiu, ou pelo menos chegou próximo ao teto da meta, que é 4,5%. Por isso que ela é preocupante. Ela tornou-se mais preocupante ainda porque, em 2015, conforme a gente vem acompanhando, a inflação já está quase em 10 pontos percentuais. E, por fim, desses indicadores desfavoráveis, desagradáveis, a gente acumulou um déficit em transações correntes, isto é, fluxo de bens e serviços da economia brasileira com o resto do mundo, da ordem de 280 bilhões de dólares. Né? Se nós pegarmos um período um pouco mais amplo, desde que nós convivemos com os desdobramentos da crise financeira internacional, esse déficit de transações correntes é da ordem de 380 bilhões de dólares. Então, eu diria que esses são os principais fatores. E se a gente incluir um outro aspecto, ou seja, o resultado fiscal PIB médio foi 1,7%, e a preocupação é que ele foi um resultado fiscal médio PIB declinante período após período, ao passo de no ano passado nós temos, pela primeira vez desde que foi introduzido a lei de responsabilidade
responsabilidade fiscal, nós temos tido um déficit primário, ou seja, resultado entre receitas e despesas do governo em todas as instâncias, federal, municipal, estadual, da ordem de 0,6%. E se nós adicionarmos um elemento a mais, ou seja, o fato de que houve, em função desse resultado, né, houve uma mudança substancial na condução da dinâmica econômica, aí sim, esse clima de fla-flu, esse clima de Grenal, ele fica cada vez mais exacerbado. Então, isso é que faz com que nós tenhamos desdobramentos que são observados no primeiro ano de governo Dilma Rousseff. Centrando especificamente nas duas questões que incomodam todos nós, ou seja, por que a economia deixou de crescer e por que a inflação está chegando a 10%. Então, a economia deixou de crescer e entrou em recessão por 4 fatores. O fato estilizado é que a relação formação bruta de capital fixo, PIB, a média anual, ou seja, entre 2011 e 2014, essa relação média anual foi de 18,6%. E pior, o crescimento médio do investimento ano após ano foi de 1,8%. Então, esse é o fato estilizado. Quais são os problemas? Sob a ótica da oferta, sob a ótica da demanda e sob a ótica do cenário internacional. Sob a ótica da oferta é que você tem escassez de oferta de trabalho, baixa produtividade, você tem uma carga tributária que é elevada e complexa, carga tributária elevada e complexa no sentido, de repente, de que ela é ineficiente, ela não consegue operacionalizar a dinâmica produtiva e assim por diante. Excessiva burocracia, infraestrutura precária. Pelo lado da demanda, a principal questão, ou pelo menos duas questões importantes, mas a principal, diria eu, é a primeira, ou seja, houve um crescimento nesse período, 2011-2014, alicerçado basicamente em consumo. Consumo não sustenta crescimento a médio e longo prazo. O que sustenta crescimento a médio e longo prazo é, essencialmente, investimento, formação bruta de capital fixo. E o segundo aspecto, sob a ótica da demanda, é que houve volatilidade de política econômica. O que é política econômica? Grosso modo, é política monetária, fiscal e cambial. Então, ora você fazia intervenção no câmbio para evitar, de repente, que o câmbio tivesse uma desvalorização acentuada, ora você puxava, deixava o câmbio ter uma desvalorização para atender interesses do setor exportador, ora você reduzia a taxa de juros artificialmente para tentar fazer com que houvesse uma queda do spread bancário, ora você elevava a taxa Selic e assim por diante. E o último aspecto, que aí de certa forma existe razão ao governo, mas uma razão muito residual, é que houve uma deterioração do cenário externo nos últimos anos, ou mais especificamente, desde a crise subprime, você tem uma deterioração no cenário internacional. Segunda questão, por que a inflação persiste e acelerou? Ela persiste porque você tem um componente inercial, né? Ou seja, eu olho a inflação do ano passado, que foi 6,41, independentemente de eu ter custos que justifiquem eu reajustar meus preços, se eu sou produtor, eu pego a inflação do ano passado, 6,41, repasso essa inflação para os meus preços atuais. Então você tem uma inércia inflacionária que faz com que a inflação persista. Segundo, eu tenho problemas de oferta e eu tenho problemas de demanda. De novo, quais são os problemas de oferta? Eu tenho custos tributários, né, que o empreendedor repassa isso para preço final. Eu tenho custos de infraestrutura ou logísticos e assim por diante. E eu tenho problemas de demanda, por quê? Porque o crédito cresceu além do esperado, mas a questão é que em 5 anos você dobrou essa relação de crédito e, de certa forma, esse dobrar relação crédito, principalmente para crédito para consumo, né, fez com que houvesse isso que a gente havia dito anteriormente, ou seja, um comprometimento das famílias com o endividamento, um crescimento da inadimplência e assim por diante. Crescimento recente do rendimento médio, o André já mencionou, isso ocorria até o ano passado, já não ocorre nesse ano. Inclusão social também ocorria até o ano passado, já não ocorre nesse ano. Mas, até recentemente, isso contribuía para que você tivesse problema de demanda. Todavia, o que fez com que aquela inflação média que nós tivemos de 6,2% entre 2011 e 2014 passasse para os atuais quase 10%, é que houve choques de preços em 2015.
você teve desvalorização cambial, é o efeito transmissor de câmbio para preços, da ordem de 10%. Significa o seguinte: para cada 1 ponto percentual de desvalorização de câmbio, por exemplo, eu tenho 0,1 de efeito câmbio sobre preço. Se nós inserirmos aí o efeito preço de energia e preço de combustível, então a inflação recrudesceu por causa, basicamente, desses choques. Isso, de certa forma, já sinaliza o seguinte: se houve choques, não faz o mínimo sentido eu ter uma política monetária cada vez mais contracionista. Porque se o problema não é problema de demanda, não é problema de inércia, quer dizer, inércia até tem, mas o grosso da inflação atual não é problema nem de demanda, nem de inércia, nem de oferta, não adianta eu elevar a taxa de juros. Dado isso, quais são as dimensões da crise, né? A econômica, que eu acabei de dizer, ou seja, a inflação recrudesceu, houve estagnação, como eu disse para vocês, ano passado o PIB cresceu 0,1%, esse ano a previsão é de -3%, para o ano que vem de -2%. Desemprego em ascensão. Desemprego médio ano passado foi 5,5%. Desemprego médio esse ano já é quase 7%. Então houve uma deterioração sob a ótica da atividade econômica, né? E tem aqui a crise moral, que o André já mencionou, que é a Operação Lava Jato e a corrupção em empresas públicas. Tem alguns economistas que mensuram o impacto disso. Eu não gosto muito de mensurar essas coisas, né? Eu acho meio sem sentido, né? E essas mensurações, ou seja, o impacto da Lava Jato e o impacto da corrupção, é mais ou menos algo dizem que é algo mais ou menos próximo a 2,5% de PIB que teria sido perdido. Essa crise moral, ela gera inequivocamente uma expectativa muito adversa para os agentes econômicos, para tomadores de decisão, e mais ainda, essa expectativa de crise moral gera, inclusive, uma crise de fundamentos que acaba fazendo com que as operações de rating, as agências de rating, melhor dizendo, né, tipo a Standard & Poor's, a Fitch, a Moody's, acabem sinalizando perda do grau de investimento da economia brasileira. Quais são os problemas atuais da economia brasileira? Se não bastasse o governo federal ter todo esse imbróglio sobre a ótica econômica, política, não há uma perspectiva, né, de mudança de rumo por dois fatores. Primeiro, que o governo parece estar imbuído e tornou-se refém ou do Levi ou de alguém que venha substituir Levi. Mas se não bastasse isso, tem o que eu trago, os problemas atuais. Em nenhum momento, seja no corrente momento, seja num passado recente, ou se a gente for mais atrás ainda, seja no governo Lula, em momento algum você tem uma agenda propositiva de mudanças substanciais da economia brasileira. Não tem uma agenda nacional, não tem uma agenda país, tá claro? E aí, os pontos que eu trago para reflexão e termino aqui são esses. Primeiro, a gente tem uma desindustrialização crônica e tem um outro problema, que é a inserção de novos players no mercado internacional, ou seja, não é só a China a preocupação. Você tem Índia, você tem Vietnã, você tem alguns países do norte da África, assim por diante. A inflação que recrudesceu, que eu disse anteriormente, o baixo dinamismo do PIB potencial, aí as coisas são recorrentes, ou seja, logística precária, problema de produtividade total dos fatores, a questão do judiciário ineficiente e moroso, etc. Adiamento de reformas estruturais e institucionais, tais como tributária, previdenciária. E aí essas reformas, de certa maneira, não somente para tocar o dia a dia da economia, mas principalmente para atender às pressões, sem pressões fiscais, os compromissos com saúde, educação, aposentadoria, etc., que são assegurados como direitos fundamentais na Constituição de 1988. Pressões por demandas sociais, e essas demandas sociais são decorrentes, em última instância, de uma melhora econômico-social que nós tivemos no passado, que não se configura no atual momento. E o último ponto, eu o deixei propositalmente por fim, né? Desequilíbrio de balanço de pagamento de transações correntes. Ou seja, aqueles números que eu falei para vocês no início, que nós acumulamos entre 2011 e 2014, um déficit em balanço de pagamento de transações correntes de 280 bilhões de dólares. Se nós pegarmos um período mais abrangente, 2009 até 2014, isso vai para 380 bilhões de dólares. O ponto é, nenhuma economia que não tenha moeda de conversibilidade, ou seja,
que não vá para Ribeira, que não vá para a Cidade da Leste, a gente ir um pouco mais adiante, não consegue trocar essa moeda por uma moeda local, nenhuma economia que não tenha moeda de conversibilidade pode se dar ao luxo de ter um déficit acumulado em transações correntes dessa magnitude. O que isso aí quer dizer? Quer dizer, não é um presságio, não tenho, nenhum economista tem bola de cristal, mas quer dizer o seguinte, se não houver uma reversão desse quadro, em algum momento vai ter a crise cambial que nós já tivemos nos anos 80, nos anos 90, início dos anos 2000 e assim por diante. Obrigado. Você assistiu à primeira parte da palestra Perspectivas da Crise Política Brasileira. No próximo programa, o debate continua com os professores Maria Beatriz Luce e Paulo Pérez. Obrigado pela companhia e até a próxima!